Essa live depois ela vai para o canal do YouTube do Insabrigo e todas as pessoas que quiserem acompanhar vai estar disponíveis, tá? Nós temos aqui, como ontem, a nossa fala é voltada para as pessoas que trabalham com os jovens no acolhimento, para falar sobre a adolescência desses jovens que estão há 7 meses, 8 meses mais, né? Dentro do acolhimento, sem poder sair com seus padrinhos, tendo uma grande carga emocional, cada um com suas emoções, com as suas histórias, cada um no seu momento crucial da vida. E para isso, a gente tem uma convidada especial aqui, que ela mesma vai se apresentar, e de antemão já agradeço, a Sinara Cordeiro, que prontamente nos ajudou nessa tarefa difícil, que é falar para vocês sobre a adolescência. Difícil porque todos nós já passamos por ela, então sabemos muito bem como é que é a fase da adolescência. Então, eu gostaria que vocês hoje interagissem, tirassem dúvidas. A Sinara vai falar mais ou menos agora do 14h08 até umas 15h20, 15h30, e depois a gente abre a perguntas e questionamentos. Participem, é um momento especial para todos. Quem se inscreveu pelo site da faculdade tem direito a certificado de 2 horas. E o Insabrigo, então, agradece a disponibilidade de vocês estarem mais uma vez conosco aqui. Falando de um tema tão importante, né? Como você sabe, o Insabrigo atende adolescentes de 14 a 19 anos que estão em situação de acolhimento institucional. Agora, neste momento, nós estamos já preparando o ano de 2021 para começarmos e já temos solicitado mais de 40 adolescentes ingressando. Isso é muito bom, porque mostra que o nosso trabalho está no rumo certo com esses adolescentes, mas principalmente com aquela gente que cuida de gente, que são os educadores, os monitores, os pais e as mães sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Em um momento da palestra, vocês vão ver que a Sinara vai falar num todo na adolescência, como os filhos, não só como os acolhidos. Por quê? Porque como essa live é online, nós abrimos a todo o Brasil, então ela tomou um formato bem dinâmico e maior para atender o maior número possível de pessoas, tá? Sejam todos muito bem-vindos e com vocês, então, se apresentando a nossa palestrante de hoje, Sinara Cordeiro, bem-vinda. Boa tarde a todos, muito feliz, né, por esse segundo dia. Então, eu sou Sinara Cordeiro, sou psicanalista, especialista também em comportamento humano, né, especialista em inteligência emocional. Gosto muito desses métodos, dessas técnicas. Sou mãe de 4 filhos, sou casada, e falar, né, sobre adolescentes, sobre esse universo, né, do comportamento infantil, do desenvolvimento humano, falar para pais, para educadores, é muito importante, porque requer também de nós uma atenção para nós mesmos, né? Como foi dito aí, e vocês já podem ter acompanhado em algum momento, esse cuidar de quem cuida, ele é muito importante, né? Cuidar de mim para eu poder cuidar do outro, cuidar da minha mente, do meu corpo. Então, observar, né, as demandas, as situações, e falar, né, sobre os adolescentes. Nós precisamos compreender também quem nós somos. Que tipo de adolescente você foi? E é importante, né, eu começo essa live com um pequeno texto, e eu achei interessante, né, eu vou ler aqui para vocês. O título é Duas Imagens num Tanque, de Giovanni Papini. No entanto, pensei, este homem de quem agora me rio, esse jovem ridículo e ignorante, foi noutros tempos eu mesmo. Em certos aspectos, continua a ser eu mesmo. Durante esses longos anos, vi, adivinhei, pensei, e ele ficou aqui, sozinho, intacto, exatamente ao mesmo que eu era no dia em que deixei estes lugares. Agora, o meu eu presente despreza o meu eu passado, mas naquele tempo eu acreditava mais ainda no que hoje, que era o homem superior, o ser excelso e nobre, o sábio universal, o gênio à espera. E lembro-me de que então desdenhava do meu eu passado, do meu pequeno eu de rapaz ignorante.
e ainda não refinado. Agora desdenho daquele que me desdenhava. E todos esses desdenhos e desdenhados tiveram o mesmo nome, habitaram o mesmo corpo, mostraram-se aos homens como único ser vivo. Depois do meu eu presente, outro se formará, que irá julgar a minha alma de hoje, tal como eu julgo a de ontem. Quem terá compaixão de mim, se eu próprio não a tenho de mim mesmo? Esse texto, né, o autor, ele fala, né, ele relata quando ele morou em uma cidade, em um lugar onde tinha um tanque que ele brincava. E ali, no momento da adolescência, ele contava os sonhos, os planos, os projetos para o futuro. Ele era o maior guardião de todos os segredos, porque ali naquela fonte, naquele reflexo, ele contava os seus segredos, contava ali as suas histórias, suas vivências, as suas expertises, as travessuras, então tudo ali só ele sabia. E de repente ele sai daquele lugar, se muda para outro lugar, para outra cidade. Passado um tempo ele retorna, já adulto, e encontra aquela fonte e se vê ali no reflexo daquelas águas. E ele começa a fazer uma reflexão e ele vem de encontro ao adolescente que ele foi. E ele começa a ter aquele questionamento: o que eu me tornei hoje? Quem eu sou? Será que todos aqueles sonhos de um adolescente se concretizaram? Será que eu cumpri tudo aquilo que eu planejei, ou parte daquilo que eu planejei? Então, falar de um adolescente, nós precisamos, então, compreender a nossa adolescência. Buscar aí esse resgate, para você compreender o outro. Faz parte também da frase que eu comecei, quando para eu cuidar de alguém, eu preciso cuidar primeiramente de mim. Cuidar de quem cuida. Isso é necessário. Então, tem alguns pontos, né? Que essa forma também de indagar a adolescência. Ah, a adolescência é uma fase chata, é uma aborrecência, eu não gosto, é difícil, é tensa. Mas, será que nós estamos compreendendo a completude, né? E todas as questões que envolvem ser adolescente? Vamos pensar aqui na sua adolescência. Quais foram os seus maiores conflitos? Quais foram as suas maiores dúvidas, as suas curiosidades? E quem estava ao seu lado para direcioná-lo, para conversar? Para algum momento ali ser uma escuta livre, e essa escuta livre é uma escuta onde você não será julgado. Você teve essa pessoa para te escutar, para escutar as suas lamúrias, as suas ansiedades, os seus choros, os seus gritos, o desespero e as alegrias, né? Que o adolescente ele passa por uma intensidade, né? Tudo é muito intenso, muito alegre, muito triste. Hoje está eufórico, amanhã está para baixo. Então, você teve alguém que te acompanhou, que te escutou diante de tudo isso? As suas questões de adolescente? Então, pensar também, ser mãe, ser pai de um adolescente, trabalhar com adolescente, eu preciso compreender o outro, eu preciso ter uma empatia dentro e no sentido que essa empatia é dentro do contexto de cada um. E levando em conta que cada história de um adolescente, ela é única. Eu não posso usar de comparações. Podem ser parecidas, mas elas são únicas, porque nós somos únicos. Eu sou diferente de você e vice-versa. Ah, mas pode ser parecido o tom dos olhos, o formato do rosto, mas não somos iguais. Então, nós temos características particulares que nos diferenciam. E esse pertencimento, ele precisa, no primeiro momento, existir para esse adolescente. Para quando ele se encontrar de frente ali para o espelho, com quem que ele vai se deparar? Com qual história? O que ele construiu? O que você construiu com a sua história de adolescente? Qual o cuidado que você teve, que tiveram com você, quando você
era ainda um adolescente. E falando muito, né? Quando nós falamos, gente, temos que conversar com os adolescentes, precisamos acolhê-los, precisamos entender cada um à sua maneira. Será que nós permitimos também uma escuta, que eles aprendam conosco? Será que nós permitimos que esses adolescentes se encontrem com os adultos? Porque vamos imaginar, né, que dentro de um núcleo familiar, dentro de uma instituição, aonde é que estão esses adolescentes? Eles estão em busca de algo, sempre, querendo procurar a sua turma, se encontrar. Essa é a busca do adolescente. Eu preciso me identificar, eu preciso me encaixar em algum lugar, porque na minha casa eu não me encaixo. Aonde eu estudo, eu não me encaixo. Aonde eu moro, eu preciso, às vezes, na situação dos adolescentes que moram em abrigos, eles estão em busca desse se encontrar. Eu preciso, mas como ajudá-los? Então, primeiramente, esse primeiro ponto dessa palestra, nós precisamos entender que essa busca de identidade, ela é do ser humano, ela foi um dia a sua busca, a minha busca, de querer ali, eu preciso me parecer com alguém, eu preciso realmente, já que todos falam, vai procurar sua turma, então qual é a minha turma? É daqueles que pintam o cabelo de roxo, que usa calças largas, que falam aí palavrões, gírias, que saem para pichar muros. Por quê? Eles estão querendo pertencer. E diante, né, de tudo isso, quando as histórias, né, de cada adolescente, elas vêm assim à tona, causa uma questão, gera uma angústia muito grande. Principalmente, o que será o meu amanhã? Esse texto inicial foi falado, né, de um encontro de uma pessoa já com mais idade, chegando a essa fonte, encontrando esse adolescente. Mas você que ainda se vê de frente do espelho, que tipo de adulto você se tornou? Será que as suas expectativas ali, os cuidados que você achava que você teria consigo mesmo, está acontecendo? Tem acontecendo ao longo dessa trajetória? E é importante também ressaltar que como que nós podemos, né, avaliar e perceber essa dor existencial. Tem um livro chamado Primeiros Socorros Emocionais, do Gay Winch, que ele menciona, ele é um psicólogo norte-americano, e ele menciona sobre essa dor existencial. É como se houvesse ali um rasgar no peito, como se enfiasse uma faca no peito. Essa dor de existir, essa dor da rejeição, essa dor de não se encontrar, de querer estar em algum lugar, esse sofrimento, né, vivido também pelas rejeições, pelo sentimento de abandono, pelo sentimento de não se encaixar ou não procurar alguém que realmente tem um olhar para si, para essa pessoa, dentro de várias questões. Então, essa busca, essa rejeição, por que não cuidaram de mim? Por que não me ampararam? Então, não é simplesmente falar assim, nossa, a adolescência é difícil, é complicada, é uma fase muito complexa. Escutamos essas frases. Eu, desde que eu sou criança, me falaram, né, que, nossa, adolescente é uma fase difícil. Mas nós precisamos compreender o que é essa fase, de fato. O que está acontecendo? Será que realmente é difícil ou eu tenho pouco conhecimento sobre essa fase? Então, como que eu vou lidar com aquele adolescente que está prestes ali a fazer 18 anos, que ele já tem as angústias existenciais, já tem a angústia da rejeição e já tem uma preocupação de que
não será adotado. Então, o que ele vai fazer? São 3 grandes momentos, 3 grandes sentimentos, 3 grandes dores na vida dele. Colocando assim, enumerando, né, porque existem outras mais. Então, essa angústia, esse sofrer, né, esse falar assim, e agora? E quem acompanha, né, tudo isso, como reagir, como ajudar? E é um momento, né, que nós precisamos entender, primeiramente, que essa dor, né, esse sofrimento, tudo isso que acontece com o adolescente, eu preciso entender, compreender todo esse fenômeno que acontece no interno, no cérebro do adolescente. Que às vezes é um momento ali que as pessoas falam assim, nossa, mas é tão difícil que só quer brigar, ou só quer dormir, ou só quer comer, ou não quer fazer nada, tudo questiona, acha que sabem tudo. Então, acontecem fenômenos importantíssimos para um preparo para a vida adulta. Então, assim, enquanto eu falo aqui, se você lembrou em algum momento da sua adolescência, de como foi, já é um ponto muito importante para você também começar a compreender quem está perto de você, o adolescente que está próximo de você. Então, já é um ponto muito importante para você entender e pensar, opa, peraí. E, às vezes, as pessoas se deparam de frente ali com uma história parecida. E ou fica sem reação, ou entra também em conflito. Por quê? Parece que está vivendo ali, está vendo a mesma história acontecer nos seus olhos. E falar, né, compreender primeiramente o cérebro desse adolescente, eu falo assim que é o cérebro muito fantástico. O nosso cérebro, ele é muito fantástico. Então, nós temos aí a neurociência, que traz todas as informações, todos os estudos importantíssimos para compreender, né, e a complexidade também do nosso cérebro. E eu vou trazer um pouquinho para vocês, um pouco dessas informações, que fala assim, o nosso cérebro, ele está maduro por volta lá dos 25 anos de idade. Aí você pensa assim, o quê? Sim. Então, quando nós nascemos, o hipotálamo, ele é responsável pela neurovegetativo do corpo, ou seja, fome, sono, acordar, dormir, todas as necessidades para a nossa sobrevivência. Nossa sobrevivência de meses, então, no decorrer ali do tempo, né, dos anos, como que uma mãe, né, que a família, quando tem aí um bebezinho, como que ela vai identificar, né, se o bebê está com fome, está com sede, está com dor de barriga, é através ali do choro, né? Então, ele precisa se comunicar de alguma forma. Então, o hipotálamo, ele é responsável por essas emoções. Então, nós colocamos, né, uma resposta a tudo isso, a todas essas emoções vividas, e tem um aspecto aí precisa da família para interpretar, muitas vezes, esse choro, né, se é de fome. E, às vezes, nem sempre o choro quer dizer que é fome. Às vezes é sono, às vezes a fralda está cheia, né? E às vezes também é o contato, é o afeto. Em sua grande maioria é o afeto. Só que nós, de alguma maneira, coloca tudo assim, tá alegre, come. Tá triste, come. Tá ansioso, come. Percebem? Então, peraí. Às vezes eu tô ansiosa, mas ansiosa com o quê? Ensinar os nossos filhos e até mesmo começarmos a ter uma nova percepção dos nossos sentimentos e entender que eu estou triste, mas por que eu estou triste? E começar a esmiuçar esses pequenos detalhes, o porquê, o que aconteceu? Aí às vezes, eu estou triste, aí vai lá e come. Eu estou feliz, então tem que comer, né, para comemorar a felicidade. Não estou dizendo para pararem, né, as comemorações, mas começar a entender
os seus sentimentos e não querer tampá-los de alguma maneira, porque às vezes o bebê chora, não, está com fome, ele vai amamentar, ele vai mamar, ele vai sugar ali o peito, a mamadeira, porque é algo que dá prazer, está relacionado ali à fase oral, ele identifica aquele seio como algo, é meu, é bom, é gostoso, então ele vai mamar, aí vai falar, estava com fome, nem sempre. Então precisamos entender que às vezes a criança, né, ela cresce com essa referência também. Tudo precisa ali e não consegue nomear esses sentimentos, que é importante. Às vezes, assim, fala assim, o que você tem? Nada. Mas, na verdade, é tudo. Tem sim. Está acontecendo alguma coisa, sim. Ninguém chora sem motivo. Todo mundo tem motivo para chorar. O que muda é o motivo. Então, se você chorou porque o dedinho ali bateu na porta e você sentiu dor, esse é o motivo. Se o outro chorou e perdeu, esse é o motivo. Mas eu não posso ignorar, eu não posso tentar anular, fazer engolir esse choro. Você não tem motivo para chorar. Tem sim. Tem motivo. O que acontece é que os motivos são diferentes. O que me faz chorar talvez não vai te fazer chorar. Talvez se eu chore assistindo um filme, talvez você não. Por mais emocionante que seja o filme. Pode acontecer. Mas nem por isso eu posso também me achar naquele grau superior, né? De falar, tá vendo? Você chora à toa. Não devo fazer isso. É compreender a dor do outro, compreender o que se passa com o outro. Então, para esse hipotálamo desenvolver de uma maneira positiva, né? Ele precisa receber não. O famoso, a criança, ela precisa de limite, ela precisa passar por essa frustração para ela treinar, é um treinamento, né? E se ele não tiver todas as vontades atendidas, todos os impulsos atendidos, ele vai começar a treinar. É aí que entra também o córtex pré-frontal. E a criança e o adolescente, eles precisam ser orientados para treinar, né, esse córtex pré-frontal. Mas essa orientação precisa ter uma base muito sólida, muito firme, que é o amor. Esse amor incondicional. Aí você fala assim, gente, mas amar uma pessoa que irrita, que passa dos limites, eu não plantei isso. Você precisa amar, porque se você tiver amor, você vai compreender o outro. E essa compreensão, nós precisamos entender, porque às vezes há uma confusão muito grande com as palavras, que as pessoas falam assim, eu vou compreender, mas será que eu vou aceitar? Eu vou compreender, eu vou estar compactuando com o que ela está fazendo de errado ou de certo? Não é isso. Compreender é entender o outro dentro do contexto dele, não do meu. Porque é muito confortável falar aqui, eu estou dentro da minha casa, e para quem está ali num abrigo, ou esse adolescente que está prestes a fazer 18 anos, eu falar, não, mas ele viveu dentro de uma estrutura, né, que representou ali a moradia dele. Ele não sofreu porque não tinha casa. Mas não é apenas isso. Não é só isso. Então, eu entender o contexto do outro, eu preciso estar realmente exercendo essa empatia, olhar o que ele passou de fato, não o que eu passei. E às vezes fala, nossa, precisamos ter empatia, mas só que nós estamos aqui, confortáveis na nossa casa, temos lá os nossos conflitos, mas é diferente. Não, tem tudo, não precisa, foi retirado de tal lugar, hoje está aqui. Então, é necessário haver realmente essa empatia dentro do contexto do outro. E na adolescência, se você tem essa base do amor, eu estou falando aqui para diversos públicos também, vamos entender que esse cérebro ele vai passar por uma transformação, uma bagunça. O cérebro vira realmente uma bagunça. Ele fica bagunçado para depois se organizar. Ele vai se organizar.
E dentro dessa organização, o córtex pré-frontal ele passa por um afinamento e resulta em algumas questões. E essas questões, geralmente, são as que, por não saber desse afinamento, ele tem um reflexo. Esse afinamento do córtex causa um sintoma. E esse sintoma, as famílias, né, as pessoas que convivem com o adolescente, às vezes não entendem, não compreendem o que está acontecendo com ele, e aí começa os conflitos. Por exemplo, dificuldade de acordar cedo, dificuldade para dormir cedo, às vezes acorda muito tarde e também vai dormir muito tarde. O aumento do sono. Sabe aquele adolescente que parece que ele está sempre com sono? Ou então, você olha para ele assim, ele está dormindo, parece que ele está assim. Aí acha que é preguiçoso. Ah, não, isso é preguiça. Uma alteração também no humor. Tem dia que está muito feliz, tem dia que está triste, tem dia que está eufórico, tem dia que está assim, uma tristeza que precisa também ser orientada, se observar essa tristeza. É diferente ter momentos tristes e viver essa constância, né? É diferente de depressão. Às vezes você fala assim, começou a fase ali, está triste, está deprimido. É diferente. Precisamos também entender o que é uma pessoa, né, com depressão. É momentos de tristeza ou ela passa meses com essa tristeza, entre outras coisas, né? Então, essa alteração de humor também, e os pais, quando eles não têm o devido esclarecimento, essas informações, todas essas questões viram motivo de conflito dentro de casa. Conflito em vários lugares que esse adolescente está inserido. Então, precisa haver esse esclarecimento. Por quê? O que aconteceu? E como que nós vamos buscar essa resposta? Conversando com esse adolescente. E muitas das vezes, quando você chega e fala assim, o que está acontecendo com você? Percebi que você está chateado, está triste. O que está acontecendo? Você dá uma oportunidade para ele falar. E dentro dos estudos também de Freud, ele fala que a cura vem através da fala. Quantas vezes vocês aqui, cuidadores, vou colocar cuidadores, no caso, pai, mãe, os cuidadores, quantas vezes vocês não falaram nada? E isso gerou uma angústia muito grande dentro de cada um. Eu deveria ter falado. Eu estava chateado. Ou então, você precisava de alguém que te escutasse. E esse escutar sem julgamentos. Geralmente, nós não falamos, evitamos falar com outras pessoas com medo desse julgamento. Com medo, opa, peraí, mas você fazendo isso? Então, o que será que o outro vai pensar de mim se eu falar isso? Se eu falar isso, o que me angustia? Do que eu tenho medo? Existe esse pensamento, essa dificuldade de falar. Um dos motivos é esse. Então, quando você chega e fala, pergunta o que está acontecendo, é uma oportunidade de você conhecer também esse indivíduo, esse adolescente. E os pais, eles precisam ter esse esclarecimento para não ter esse distanciamento, né? Então, os adolescentes, eles passando por esses diversos, né, conflitos, essa busca de saber quem eu sou, como será o amanhã, o que eu posso fazer, o que vai acontecer, junto com toda essa transformação, toda essa bagunça aí do cérebro, é aí que entra também, né, depois de tudo isso, existem também as dores aí da rejeição, que já foi falado, o medo de não ser adotado, conflitos internos e externos. Consegue imaginar tudo isso junto? Sem um apoio de alguém para elaborar tudo isso? Para ajudar? Aí entra também um evento, né, que ocorre no cérebro, que entra em ação a amígdala cerebral. E essa amígdala cerebral, essas duas glândulas que nós temos aqui, não tem mais esse nome.
Hoje elas chamam, hoje não, há muito tempo, né? Ela já tem o nome de tonsilas palatinas. Então, essas duas glândulas já não tem mais esse nome de amígdala. Às vezes as pessoas falam assim, vou tirar as amígdalas, fulano tirou as amígdalas. Não é isso mais, tá? Tonsilas palatinas. Essa amígdala cerebral, ela é responsável pelos comportamentos e instintos de sobrevivência e também está funcionando ali a 1000 por hora. Ela está mandando todos os tipos de informações dentro desse corpo desse adolescente. É por isso aí que entra a grande questão que muitos já falam isso, fala adolescência é uma fase perigosa porque tem tendência a fazer esse encontro com a droga. É por isso que tem esse perigo do adolescente, né, se deparar ali com o uso das drogas. Por quê? Ele não pensa. O funcionamento dessa amígdala está tão intenso que ele age por impulso. E vamos pensar, dentro do contexto, vivendo a angústia existencial, o medo de não ser adotado, saber que não será adotado, tudo isso junto. É uma dor que não tem como eu falar, eu sei o que você está sentindo, eu não sei. Às vezes nós queremos ser empáticos, né? Falando essa frase, só que eu não sei a sua dor, porque é você que está sentindo, não eu. É diferente. Eu tenho uma ideia, diante do que eu estudei, que essa dor existe. Olha a diferença. Mas eu saber qual é essa dor, vamos imaginar aqui que às vezes tem mulheres que falam que não sentiu a dor do parto. Aí você fala, o quê? Como assim? Mas tem umas que não sentiu, mas tem umas que sentem. Tem umas que sentem. Então, as que não sentiram essa dor, não pode ignorar a dor da outra que sentiu. Aconteceu. São coisas... Enfim, esse adolescente, ele passa por esses conflitos. Então, essa substância, né, que faz ele esquecer de todas as dores existenciais possíveis, internas e externas, que dá aquela, falando até uma gíria, que aquela vibe, né? Aquela sensação bacana. Ai, esqueci de tudo. Isso vai buscar cada vez mais esse uso. É aí que está a questão, né? O perigo desse adolescente se encontrar, se deparar com algo que anula, por algum momento, aquela dor. E não é somente as drogas, tá? Existem aí o álcool, os jogos, sexo. E os jogos é algo mais silencioso ainda. Por quê? Ele está ali dentro do quarto, vivendo um mundo virtual, onde ele cria o próprio mundo, cria um personagem ali, ele faz tudo o que ele quer, ele mata, ele escolhe, ele cria casas, ele tem carros, ele é poderoso, ele vence etapas desse jogo, ele passa por fases, mas e a vida real? Como é essa vida real, esse momento? Então, como que você pode identificar aí essas questões? Então quer dizer que eu não vou mais colocar jogo na minha casa? Calma. Mas como está sendo essa base também dentro do seu lar? Esquecer os adolescentes dentro do quarto, no jogo, tá quietinho, ó, enquanto tá jogando tá bom, né? Mas por quê? Tem uns estudos também dentro da psicanálise que fala assim que todo excesso é uma falta. Tá faltando algo, tá em busca de algo, tá querendo pertencer. E essa amígdala, ela agindo aí, ela age nos impulsos, né? Os pais, né, os responsáveis, os educadores, precisa também reagir para auxiliar, para colocar ali, né, aquele freio, ajudar esse adolescente, ajudar também a estabelecer ali esses limites, colocar para ele pontos. É aí que você pensa assim, mas espera aí, se ele sente muito sono, eu tenho que deixar ele dormir? Se ele quer fazer tal coisa, eu tenho que deixar? Não, ele precisa passar pelo não, pela frustração, no sentido que ele está sendo construído ali, sendo orientado, direcionado. É diferente de manipular, tá?
Manipular uma pessoa, você manipula de acordo com a sua vontade, aquilo que você quer. Se eu tivesse um fantoche aqui, eu ia mexer com ele, com os dedos, a boca. Isso é manipular. Eu vou fazer de acordo com o que eu quero. E quando se trata de educar e orientar, não é de acordo com o que eu quero. Aquilo que eu não fui, meu filho precisa ser. Eu que vou decidir para ele porque ele não sabe de nada. Adolescente não sabe de nada. Você já deve ter escutado isso aí. Não, deixa quieto. Nossa, quando ele fala, você não sabe de nada, fica quieto aí. Então, precisamos ensinar a falar, a se expressar. Esse simples virar para essa pessoa, para esse adolescente, falar o que está acontecendo com você. Já parou para pensar que ninguém nunca possa ter perguntado isso para ele? Ele sentiu, opa, alguém quer me ouvir. Alguém quer falar comigo, alguém se importou ali comigo. E ajudar nesse amadurecimento, ajudar nessa orientação, ter essa percepção clara, entendendo e compreendendo todas essas etapas, é essencial. E esse cuidado, quando você começa a identificar, eu tive isso na minha adolescência, será que eu ignorei muitos sentimentos que eu tive? Será que você ignorou? Quantos choros você precisou engolir por achar que você realmente não tinha motivo para chorar? Quantas vezes você ficou calada por medo de falar e ser mal interpretado? Ou então não ter para quem falar, né? Quantas vezes isso aconteceu com você? E às vezes usando de impulsos. Vamos lembrar aí dos nossos impulsos de adolescente. Então, quando o adolescente age por impulso, você precisa entender que, a amígdala cerebral está ali, ativando. Ativou. Fez. Quando vê, não deveria ter feito. E como que é essa acolhida desse cuidador, desse educador? Ele mostra para esse adolescente o que ele poderia ter feito, ou ele aproveita o momento para entornar toda a sua raiva, a sua decepção por ele não ter obedecido, por ele não ter cumprido uma regra, e piorando mais ainda a situação. Eu tenho certeza que muitos aqui de vocês se recordaram de algum evento ali que aconteceu na sua casa, na sua família, onde você errou, e ao invés de ter esse acolhimento, e outra palavra também que é diferente, tá? Acolher quando uma pessoa erra é diferente de passar a mão e concordar com aquele erro. Você vai acolher, mas enquanto você acolhe, quando você cuida ali do machucado, você pergunta, olha, você machucou porque você pulou em um lugar que não deveria, né? O que você aprendeu com isso? O machucado, a dor, a consequência ali por ter feito alguma coisa, já está doendo. Enquanto isso, você que está fazendo o curativo, você pergunta, e agora? Como é que você vai reagir das próximas vezes, quando você se deparar com alguma situação parecida? É aí que gera reflexão. Acusações, se eu te acuso de alguma coisa, vai gerar em você raiva. Você vai ficar com raiva de mim. Se eu virar aqui e falar, olha, fulano aqui fez isso, eu não gostei, expõe você aqui na live, fala um monte de coisa e você fica com raiva. Nunca mais você vai parar para me escutar. Por quê? Então, que o nosso comportamento às vezes não condiz com aquilo que nós falamos. Nós precisamos compreender isso. Então, acusar quem já errou, você precisa trazer ali aquela consciência para o erro, ele aprender com aquela frustração. E castigo é diferente de consequência. O castigo é movido pela raiva. Aí você castiga porque você decepcionou tanto que eu avisei. Mas agora vai ver. Agora vai ser pior. O castigo é movido pela raiva, movido pela minha expectativa. Eu criei uma expectativa e ela não foi atendida. E agora eu posso descontar usando o castigo. Se você usa a consequência, ele vai aprender. Que ele vai se colocar onde ele precisa estar. Ele vai usar ele vai refletir sobre a atitude.
percebe a diferença quando você vai ensinar. Então, você precisa ser o orientador e entender que, em algum momento, você também vai precisar ser orientado. Cuidar de você. Parar e falar, opa, peraí, eu preciso de ajuda. Preciso de uma orientação. Então, quando esse cérebro, né, passando aí por todas essas modificações, os adolescentes começam a pensar, a reagir de alguma forma, a querer fazer tudo, achar que podem tudo, e quer ir, é a hora que você precisa. Peraí, meu filho, eu sei que você quer, mas o que você vai levar nessa trajetória? Como você vai agir se surgir tal e tal situação? Você está paralisando esse sonho? Não, você está orientando. Olha a diferença. Mas aí, vamos pensar também, né, desse adolescente que está buscando uma resposta, o que será do amanhã? Como será o amanhã? Para onde ele vai quando ele fizer 18 anos? Esse direcionamento. Aí entra o papel do educador social, do trabalho, de preparar também, para ele conseguir elaborar essas questões dentro dele. São muitas que ele precisa elaborar. Porque se ele sair simplesmente só cheio dele mesmo, sozinho, ele não vai conseguir. Ele precisa dessa ajuda, precisa desse olhar. E é interessante que quando nós entendemos, né, todas essas etapas, todas essas fases, começamos a compreender, falar, opa, ele está querendo pertencer em algum momento, a querer ter voz, aprender a se expressar. Ah, mas ele agiu por impulso. Mas espera aí, você acha que você deve falar assim com as pessoas? Eu falo assim com você? Ah, mas Sinara, peraí, então quer dizer que se eu extrapolar? Não estou falando aqui de mágica, estou falando aqui de uma construção, aos poucos. Às vezes você recebeu aí um comportamento, né, teve episódios de agressividade, mas quando você se dá conta que você precisa fazer diferente, também será uma construção. Você identificou que aquela atitude que fizeram com você não foi boa e que você não quer repetir, você não quer passar para frente. É o momento que você, peraí, eu quero aprender a fazer diferente, é agir de forma diferente, a reagir diante das situações de formas diferentes, usando ferramentas que realmente vai fazer sentido. Ah, mas eu gritei. Peça desculpas. Não deveria ter agido assim. Quando você fala isso, você ensina muitas coisas. Você ensina a reconhecer os erros, a ter uma percepção sobre as suas atitudes. E também essa humildade, né? Eu reconheci. Então você pode voltar, você tem um retorno, eu vou cuidar de você com esse reconhecimento. Você errou, mas vamos aprender com esse erro? Aprender com esse erro é assim. Deveria ser sempre dessa maneira. Porque muito é falar, nossa, precisa aprender com os erros, mas quando você volta afirmando que você errou, que a pessoa estava certa, o que acontece? Como é a reação do outro? Geralmente riem, fazem festa, né? Falam, tá vendo? Eu avisei, e agora tá aqui de volta, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, todos nós temos medo dessa reação quando o erro acontece. Porque você fica com medo não de assumir somente, mas da reação do outro. O que o outro vai fazer com você quando você falar que é realmente? Ele tinha razão. Eu tenho uma experiência, eu tenho um filho adolescente, eu tenho um filho de 14 anos, que ele, assim, todos os impulsos, né? Às vezes muito apavorado, querer falar, e de repente teve um dia que ele queria muito um tal de relógio inteligente. Eu falei para ele assim, meu filho, eu fui pesquisar, falei, meu filho, esse relógio você precisa de um celular melhor, porque ele tem aplicativos ali que requerem um celular melhor, enfim.
Ele, não, Ivo, não vou deixar você comprar, não vou permitir que você compre, porque vai ficar parado. Aí tá. Passou um tempo, ele ficou com raiva, ele teve ali um momento que ele ficou ansioso, ele não queria nem conversar, ficou com raiva, mas assim, você precisa entender. Vai passar e pronto, eu falei, pronto, ok. Passou um tempo, ele ganhou, né, um valor que tinha ali, ele falou assim, mãe, agora eu vou comprar. Porque, né, eu gostei, eu quero, deixa, tá bom, ok, compre. Comprou o relógio. Com pouco tempo de uso, uns 2 dias, mais ou menos, o dia que chegou praticamente, ele entendeu que o relógio precisava de um celular mais evoluído. Eu percebi isso, que ele já tinha entendido. Só que eu não falei nada. Eu esperei ele me falar. E ele chegou e falou, mãe, aconteceu um negócio aqui, o telefone precisa de outras coisas. Falei, tá, e aí? Você ficou satisfeito com a sua aquisição? Ele é um relógio muito bom, porém o meu celular não. A senhora tinha razão. Aí você pensa, né? Ah, palmas para essa mãe, né? Que aí agora é hora de eu reinar nesse menino, porque dá palestra para ele. Então você precisa observar o momento e falar, meu filho, o que você aprendeu então com essa atitude? E tudo isso foi trabalhado, a escuta, prestar atenção se faz sentido, esperar um momento. Ele compreendeu. E eu abri espaço para ele sempre voltar, ter esse retorno, para ele falar quando ele errar, quando ele perceber o erro, para ele pensar, para ele refletir. Dentro da nossa casa precisa ter essa porta aberta para realmente reconhecer esse erro. Porque tem um questionamento, né, que fala assim, ah, mas é difícil, você não reconhece nada que ele faz de errado. Como que ele vai reconhecer? Como que ele vai sentir a vontade para reconhecer? De que forma que ele é recebido quando ele reconhece um erro, uma falha, uma frustração? Ele vai aprender ou vai piorar? É aí que gera raiva, né? Você, da próxima vez eu faço pior. E vai aquele ciclo em que ninguém aprendeu nada e vai repetindo, repetindo, repetindo. Então, precisamos compreender. Aí você pode estar perguntando, e esse adolescente que está em um abrigo, que já passou por tantas frustrações, como que eu posso, como que eu devo ajudá-lo? Ele vai passar por mais frustrações ainda? Ele vai precisar ressignificar a sua história para ele conseguir ali seguir adiante. E esse conhecer a história, sua própria história, é muito importante para cada indivíduo, para cada pessoa. Por isso também que é importante você contar a sua história para o seu filho, tirar esse momento e investir com esse momento. Não é uma perda de tempo, é um investimento. Que você vai ver os objetivos, os frutos lá na frente. Então, é necessário ter essa construção, é reconstruir. Aconteceu até aqui alguma coisa com você, mas de agora em diante, você pode trilhar outros caminhos de uma forma diferente, de uma forma positiva, buscando o seu futuro. Você já é alguém. E é interessante essa frase, porque nessa busca de pertencer, e ainda existem falas equivocadas, quem você pensa que é? Precisa se formar para você ser alguém na vida. Então, a primeira coisa que você precisa falar, você já é alguém na vida. Você já é alguém. Você já pertence a você mesmo. É esse resgate da identidade, principalmente quando existem também, né, alguns pacientes que chegam no consultório que são usuários de droga e eles já fazem essa referência deles mesmos, eu sou drogado. O primeiro ponto não é tratar ali o uso, esse reflexo, o reflexo da dor, da angústia. É resgatar
a identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Esse resgate. Resgatar, não ter essa referência. Ah, você não é um drogado, você é quem? Ah, eu sou fulano. De onde você veio? Qual é a sua história? Ah, mas eu não conheço a minha família genitora. Mas até onde você conhece? Até onde você conhece a sua história? Me conte. E aí começa o resgate, esse trabalho. Então é importante prestar atenção no que nós falamos, no que estamos enxergando, se estamos enxergando além, o que está por detrás daquele comportamento, daquela angústia. Às vezes, vocês aqui já tiveram algum episódio, né, que as pessoas falam assim, nossa, mas está acontecendo isso, isso e isso, o menino é rebelde, e ele só fala gritando, ele dá trabalho na escola, ele faz isso, ele faz aquilo outro, mas se você pega esse adulto que passou por tudo isso e começa a fazer uma terapia com ele, a primeira coisa que ele fala, na minha casa, ninguém me escutava. Era difícil. Então, o único mecanismo que ele tinha de ter um olhar era o quê? A bagunça na escola. Ah, mas justifica então, Sinara? Então é isso? Tem uma explicação? Vamos observar. Então, a única vez que ele tinha ali o olhar dos pais, o olhar daquele cuidador, alguém olhando para ele, entendendo o que está acontecendo, era quando ele fazia algo negativo. Então, tem várias questões. Nós precisamos trabalhar também com esses cuidadores para enxergar o além. Na psicanálise, nós colocamos como exemplo o iceberg, né? Às vezes é só uma pontinha aparente, né, por cima, submersa ali do oceano. Mas por debaixo é uma estrutura gigantesca que afunda navios. É o que está por debaixo é que vai fazer a diferença, não apenas aquele sintoma que está aparecendo, é a causa, a causa. A psicanálise trabalha a causa. Então é necessário você ter esse olhar. E às vezes, no primeiro momento, né, identificar comportamentos agressivos, de uma ingestão, né, de uma forma excessiva ali de alimentos, esses impulsos, come. Avaliar também todos esses grupos de risco dentro do contexto do outro. E se avaliar quem era você nessa idade, o que estava acontecendo com você nessa idade, o que lhe faltou quando você era adolescente. E às vezes, conversando com os adultos, né, muitas questões eles chegam e falam assim, ah, não, já esqueci, ah, passou, foi tanto tempo, mas aí você escuta e identifica ali uma angústia, uma dor, uma tristeza. Poxa, meus pais falaram tanta coisa que eu não ia dar certo na vida, que eu não ia ser ninguém. E hoje eu sou, olha só, hoje eu consegui, eu me formei, eu estudo, eu tenho 2 trabalhos, eu estou sempre em busca de algo mais. Aí que você pega a partícula ali de sofrimento. Está o tempo inteiro querendo provar ali para o outro que ele conseguiu, que ele é, sim, alguém. Mas será que se num dado momento ali os pais tivessem caído ali, voltado a si, falasse, eu não deveria ter falado isso. Poderia, sim, ter pedido desculpas, perdão. Será que esse adulto carregaria essa dor por longos dias até aquele momento? Porque fez uma diferença, causou um impacto. Causou ali alguma coisa, algo aconteceu. Ou então, às vezes, você fala, ah, não, já falaram tanta coisa comigo que eu ignoro, eu deixo para lá, prefiro não falar, mas por quê? Qual é o medo? Então, pensar na dimensão, né? Na estrutura, nessa voz, dar essa voz para esse adolescente, é entender que um dia também você poderia ter tido uma voz, de externar aquilo que te angustiava, aquilo que te amedrontava.
aquilo que em algum momento você precisava falar, mas se você falar, vai acontecer isso. Você está proibido de tocar nesse assunto. É mentira. Você está inventando. Então percebe que é uma construção. Faltou ali uma compreensão, uma escuta. E esse tempo, né? Fala, não tem tempo para escutar, eu não tenho tempo para contar história. Eu me lembro que há um tempo atrás nós estávamos em um retiro, né? E tinha ali várias pessoas de várias idades e tinha uma senhorinha que ela, uma fofa, que começou a contar histórias ali após o jantar e os meninos começaram a escutar aquelas histórias dos meus filhos e de repente, durante as noites, né, o período que nós ficamos ali, à noite, estava cheio de adolescentes escutando essa senhora contar a história dela. Ela só contou a história dela, a história de quando ela era solteira, de quando ela casou, de o que aconteceu no período do casamento, que ela contou essa história. E você olha e fala assim, gente, eles estão escutando. Adolescente ficar no meio de adulto, eles não gostam. Quem falou isso? Será que na prática é isso mesmo? Eles não gostam ou foi colocada uma barreira para isso não existir, para existir esse distanciamento, para separar esses mundos? Se estamos querendo criar, educar, direcionar homens e mulheres com responsabilidade, prontos para enfrentar o mundo, sozinhos eles não vão conseguir, eles vão precisar desse acolhimento. E por mais que eles falem, não gosto de ficar no meio da terceira idade, não, no meio dos velhos, assim, essas gírias que eles geralmente falam, mas se você tiver um atrativo ali de uma história, eu acredito muito nisso, e tem até pesquisas também sobre os efeitos, né, da história no cérebro da criança, no cérebro desse adolescente, porque esse toca em mecanismos aonde começa ali a estruturar também, a criar uma cena, a se colocar na cena, é onde você pode aproveitar também esse momento e ensinar através de uma história. Então, você pode usar tudo isso que você tem ali à sua volta de uma maneira simples. Mas eu não tenho tempo, mas você vai investir, é uma construção. Vamos pensar aqui, e todo mundo, eu creio, que já escutou, de alguma forma, essa parábola, essa história do filho pródigo. Ele voltou para casa porque ele sabia que ia ter uma recepção, que o pai ia acolhê-lo. E esse acolher é diferente do que aceitar tudo aquilo que ele fez. Todas as questões, todos os impulsos que ele teve para tomar essa decisão. Aí vamos pensar, ele estava agindo, ele foi movido por quem? Pela amígdala, pelo impulso. Eu quero, eu vou enfrentar o mundo. Eu preciso. Então, esse enfrentar o mundo, nós precisamos ser também esses direcionadores. Observar cada pessoa, com a sua particularidade, com a sua subjetividade. E falar também, perguntar o que você gosta, o que você espera do futuro. Porque, às vezes, escuta, não vai dar em nada, não vai ser ninguém. O destino vai ser qualquer coisa. Eles escutam e eles sentem ao ouvir isso. Dói. É como abrir-se mais uma ferida onde já está machucado. Mas eu tenho que iludir? Eu tenho que falar mentira? Não. Por isso que nós estamos falando do direcionamento. Eu quero ser um médico. Então, o que eu preciso fazer para eu ser um médico? Quais são as ferramentas que eu vou usar, que eu vou utilizar? Quais são os meios que eu vou utilizar para me tornar uma médica? O que eu preciso fazer? Eu quero ser professora. O que eu preciso fazer? Qual é o seu sonho? Você já perguntou isso para um adolescente acolhido? Qual é o seu sonho? Não sonho com nada, não. Não, mas me fala. Sonha.
Aí já entram outras questões também externas e que precisa ter esse cuidado, esse olhar, essa avaliação num todo, nesse direcionamento. Ontem teve até uma fala, né, de uma eu esqueci o nome dela, que ela trabalha, né, dentro da casa de acolhimento, onde ela falou de uma adolescente, das adolescentes grávidas. Então, como que você vai preparar essa mãe para um futuro com uma criança nos braços? Vamos imaginar a cabeça dela, a preocupação da própria sobrevivência e agora a existência de alguém que requer também de cuidados. Vamos imaginar isso. O que está faltando? O que precisa ser feito? Como precisamos ser direcionados? Ah, mas é só deixar ali no abrigo, e, enfim, leva para adoção, mas e a dor do outro? E a mãe que quer ter esse filho, que quer cuidar desse bebê? Então, quem precisa ser direcionada e orientada é a mãe. E às vezes é muito banal, né? Não vou falar fácil, porque chega a ser triste falar essa palavra, mas fica muito banalizado. Ah, não, mas é só tirar e pronto, e enfim, ou então adota as duas, mas como que eu vou preparar essa adolescente? O que eu preciso fazer para ajudar? Como vai ser essa minha orientação? Como será a minha orientação? Com base das minhas angústias, da minha adolescência, que não foi bem elaborada, ou me colocando no lugar dela mesma? E essa avaliação, né, gera essa ansiedade também de todos os cuidadores, de querer fazer alguma coisa, mas vamos pensar e procurar uma resposta, compreender toda a estrutura desse adolescente e entender que você precisa fazer sempre o seu melhor. Não é a perfeição, porque se você busca a perfeição, te gera uma ansiedade. E essa ansiedade, você vai querer, assim, ver o resultado rápido. Ah, eu preciso ter um resultado. Você vai fazer sempre o seu melhor. E esse seu melhor vai fazer você chegar no final do dia, deitada lá na sua cama e perguntar, gente, o que eu precisei melhorar? O que eu precisei ter feito e não fiz? O que eu preciso fazer diferente amanhã? O que eu falei que eu não deveria ter falado? Então, ter essa reflexão de si mesmo, olha, hoje eu trabalhei e foi difícil, foi pesado, aconteceu várias coisas, então o que eu preciso fazer para amanhã ser diferente do hoje? Qual é a minha postura no meu trabalho? Qual é a autoavaliação, né? Aquela autoanálise do nosso comportamento, buscando fazer o melhor e não a perfeição. Porque vamos imaginar você educando e direcionando uma criança e ainda não vendo ali os resultados que você gostaria. Que às vezes fala assim, mas por que meu filho precisa obedecer? Eu quero ter um filho obediente. E essa obediência, ela precisa ser uma obediência que leva também à compreensão. Para a criança obedecer, para o adolescente obedecer, ele precisa compreender o porquê que ele precisa obedecer. Ah, se você não obedecer, você vai me fazer passar vergonha. O que vão falar de mim? Muda o sentido, tá vendo? Então, eu preciso levar a uma compreensão que essa obediência protege. Essa obediência gera uma reflexão. Ele está sendo orientado, mais uma vez a palavra, orientado, direcionado, e não usando de manipulação. Vai obedecer porque, senão, alguém vai pensar tal coisa de mim. Nós não temos o controle do pensamento do outro. Você não vai ter esse controle, o que o outro vai pensar de você. E se você ficar sofrendo pelo que você pode imaginar ali, o que o outro está pensando a meu respeito, você não vai viver. Você vai ficar paralisado, com medo sempre do que o outro vai pensar. E por que você tem esse medo? O que aconteceu? Por que você busca essa referência? Por que você não se encontrou daquilo do que você está fazendo é o melhor?
é o melhor para os seus filhos, é o melhor para o seu trabalho. E esse melhor é quando nós estamos na busca ali de aprender. É o melhor que eu vou fazer, mas é o melhor também que eu vou buscar sempre me atualizar. Nós não sabemos tudo. Nós precisamos aprender dia após dia. Todos os dias nós aprendemos. E essa forma de aprendizado, principalmente quando você fala, vou aprender com os meus erros, mas de que forma que vai fazer sentido aprender com os meus erros? De que maneira? Então, para todos aqui que me escutou, né, que estão me escutando, leve essa reflexão assim para a vida. No seu trabalho, na sua casa, com os adolescentes, com as pessoas que chegarem à sua volta, porque vai fazer sentido. E cada um aqui já passou ali na cabeça um filme, né? A sua própria história passou na sua mente. A sua vivência ali, o seu momento na infância, na adolescência, na fase adulta, os nãos que você levou da vida, os nãos que você levou dentro de casa, tudo isso. E esse procurar fazer diferente. Procurar fazer a diferença também na vida do outro. Eu preciso fazer diferença, eu preciso ser diferente, ajudar, proporcionar ali um direcionamento. Não por questão assim de status, né? Agora, eu estou aqui, estou fazendo, eu fiz, eu estou isso, estou aquilo. Não, eu estou aprendendo. Preciso aprender todos os dias. E eu finalizo nessa minha fala porque é muito importante trazer essa compreensão para todos, sobre todos os mecanismos, de todas as fases, né? Do bebê, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. Nós precisamos conhecer todas essas fases, que em algum momento nós vamos estar vivendo essa fase. Ela passa. Mas é uma frase que sempre, né, eu falo muito nas palestras, que eu sempre escutei isso, né? É uma fase, vai passar. Mas até passar, eu faço o quê? O que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer essa fase. Eu preciso buscar recursos, né, para eu aprender a lidar também com essa fase. Aprender a lidar com essa dor. E a lidar com essa dor não é cuidar, eu vou cuidar dessa dor aqui. Não, é procurar recursos mesmo para ajudar, para incentivar, para ser motivador, né? Para ser uma motivação para o outro seguir em frente, porque ele vai precisar seguir em frente. Ele vai precisar ter essa estrutura, né, para seguir em frente. Mesmo às vezes, infelizmente, não dentro de uma estrutura familiar. Mas a partir dali, ele vai estar com a caneta, né? Metaforicamente falando, nas mãos, escrevendo a sua história, de alguma maneira. E ele vai levar para a vida tudo que ele aprendeu em algum momento. Ok? Eu acho que já deu nosso tempo aqui também, né? Para abrir para as perguntas, Rosi? Querida, pode abrir para as perguntas sim, tá? Gostaria, Sinara, deixa eu abrir aqui o vídeo. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer muito a tua explanação, a tudo. Eu acho que todo mundo está amando isso, mas eu quero ouvir as pessoas também, que as pessoas possam interagir. E eu gostaria de ouvir de primeiro, que eu vi que tem uma pessoa muito especial para mim aqui no grupo, que é a Graziele Ramos, da FPE. É uma pessoa muito envolvida com os adolescentes, que ela trabalha no acolhimento. Então, Graziele, se tu puderes falar um pouquinho da tua vivência no acolhimento, para nós seria maravilhoso para esse momento do Insabrigo. Oi, gurias, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, querida. Sim, já tenho um bom tempo assim, trabalhando no acolhimento e eu vejo assim que já é bem difícil, já digamos assim, né, para adolescência, né, do modo geral, já é bem difícil, e para quem ainda vive no acolhimento, acredito que seja bem maior, não é? E a gente tem que estar sempre, eu acho que, retomando, né, essas questões, assim, de características da adolescência, porque, por vezes, parece que a gente esquece, não é? E quando a gente está trabalhando com eles, assim, sempre é necessário, assim, uma retomada, né? Parar e retomar. Eu acho que, desse tempo, eu acho que hoje,
que está bem mais difícil realmente são essas questões da adolescência, porque eu acho que a violência aumentou muito e de uma certa maneira, não é? Eles são, assim, vítimas também, não é? E foram, ou estão sendo usados, né? Pelo tráfico, enfim, né? Sobre todas as formas, assim, de violência. Então, eu acho que agora o que está mais forte, assim, são essas questões, né? E também, a gente também tem certa dificuldade também com eles, principalmente essas questões, né, de escolaridade, essa inserção deles no mundo do trabalho, não é? Essas aceitações. Não sei se eu ajudei, Com certeza, mas assim, Graziela, é isso mesmo, é a realidade que a gente vê hoje, né? a realidade nossa A tá tristeza bem que difícil. muitas vezes e a frustração que muitas vezes a gente tem quando o Inisabrigo nasceu ali em 2017, e tu sabe que tu tá desde o início, é saber que a gente muitas vezes tem vaga para eles gratuitamente no curso técnico e eles não têm escolaridade para entrar, né? O quanto dói isso, tu saber que tu tem coisa para ofertar, mas eles não conseguem. Então, esse momento já é tão difícil para uma pessoa que tem estudo, imagina para quem não tem estudo, está numa adolescência, que está no acolhimento institucional. A cabeça pira realmente, né? E é muito mais fácil para eles, aos 18 anos, sair e se envolver com o tráfico, que é um dinheiro rápido e fácil, do que eles procurarem alguma coisa para fazer, até porque a falta de estudo a gente sabe que hoje é primordial para conseguir qualquer coisa, né? Então, é um trabalho mesmo de formiguinha todos os dias, que nem tu falou, né? Todos os dias tem que estar alimentando eles para que a gente consiga, dali, salvar alguns deles, né? A gente sabe que a gente não consegue pegar todos, são muitos, né? Muitos deles desistem no meio do caminho, mas a gente sabe o esforço que se faz para que eles consigam chegar no melhor possível na saída do acolhimento, né? Eu até queria fazer um relato, né? Claro. Porque a gente está junto, eu estou junto, assim, trabalhando com o núcleo ali de desligamento. E daí, eu acho que umas 2, 3 semanas atrás, a gente está fazendo os círculos, né, de desligamento, então, de compromisso. E daí tinha um menino, né, completando a maioridade, e ele tá saindo do acolhimento, não é? E, enfim, né, tá indo morar, né, com o familiar. E ele está no ensino médio, está completando, né? Tá encerrando, né? Acho que ano que vem, assim, ele encerra. E foi um menino que, desde os 14, 15 anos, ele sempre participou de Jovem Aprendiz, ele sempre conseguiu, né? E daí... Legal. Grazi? Eu disse para eles, eu tenho certeza que tu vai ser um de que quando a Rosi nos oferecer aquela bolsa de estudos para cursar eu quero ver, e eu vou querer ver Com certeza. A gente tem pânico, tem um aberto aqui. Pronto, Grazi. Usufruindo da bolsa, né? A gente tem o João, né, que está fazendo direito lá na faculdade, que era um ex-acolhido, que veio para o Insabrigo e continuou, que está utilizando a bolsa de 100%, mas a faculdade está sempre ofertando, né, principalmente para esses jovens, bolsas de 60%, enfim, a gente está sempre procurando ajudar eles de alguma forma para que eles fiquem inseridos no meio e que mudem a vida deles, né, e é possível sim, a gente acredita muito nisso, e por isso mesmo que a gente batalha todos os dias por esses jovens, embora a gente saiba que às vezes eles não acreditam, né, Grazi? Mas a gente investe neles e faz eles acreditar junto com a gente, né? É um trabalho em formiguinha, não adianta. Nós continuamos firmes e fortes, não vamos parar por aí. Isso. Obrigada, Grazi. Obrigada. Pessoal, alguém gostaria de fazer questionamentos e perguntas para a Sinara? Por favor, vamos aproveitar que temos meia hora, vamos tirar do mudo e fazer a perguntinha para ela, tá? Oi, Rosi. Eu sou a Yara da FPE. Oi? É Yara da FPE. Ah, tudo bom, Yara? Tudo bem. Já vários cursos já participei no Singabrita.
E eu queria passar um pouco da minha realidade, que estou vivendo hoje, uma nova clientela, um novo perfil que eu estou enfrentando na FPE. Tá. E quando essa palestrante Sinara nos fala assim, esse olhar de entendimento, eu vejo assim, ó, o quanto eles estão bem frustrados, né, com a vida e afora, que já perderam tudo, né, como a gente já sabe, já, né, perderam a família, uns perderam seus filhos, tem muitos jovens com filhos, isso é bem preocupante, né, e assim, o que fazer? E às vezes eu me sinto assim eu sinto que às vezes não estou nem ajudando, né, porque é tanta coisa que tu acaba fazendo como agente educador, é ser pai, é ser mãe, é ser madrasta, é ser psicólogo, é ser serviço social, né? E a gente se depara assim com muita tristeza aí fora. E realmente, esse olhar de entendimento, nós temos que estar disponíveis, né? Essa é a minha contribuição. Que bom, obrigada, Yara. Mas realmente a gente sabe que é difícil o dia a dia de vocês, por isso mesmo que a gente investe tanto em capacitações, em fazer vocês estarem conosco, porque a gente sabe que vocês precisam estar bem mentalmente para poder cuidar deles, né? Então, quando gente cuida de gente, vocês precisam estar bem. Perfeitamente. E quando a gente ouve os relatos deles, né, e a gente vê assim que às vezes a gente não pode ultrapassar as outras etapas, né, por eles, sim, incentivá-los, tentar resgatar toda essa história que eles viveram, entender o porquê que eles estão aqui dentro, né, porque muitos, assim, a gente veja, assim, que estão bem cabisbaixos, não tem perspectiva nenhuma futura, a não ser continuar naquela vida que já estavam lá fora e aqui não vejo muito futuro para frente. Então tá, essa é a minha contribuição, Rosi. Obrigada, Sinara, querida. muito obrigada. Bom te ver, tá? Pena não ser pessoalmente, mas logo a gente vai poder estar pessoalmente junto com certeza. Deus quiser. Obrigada. Gente, mais alguém quer dar alguma contribuição ou fazer pergunta para a Sinara? Essa fala, Rosi, da Yara, quando ela menciona, às vezes tem a sensação de que não está fazendo muita coisa. Um pouco também do que foi falado aqui hoje, né? Daquela ansiedade de querer fazer e ver o resultado assim muito. Então, eu te falo, Yara, você está fazendo o seu melhor. Toda a sua equipe, todas as pessoas que trabalham com você, vocês estão fazendo o seu melhor. Essa construção, nesse trabalho de formiguinha, um dia após o outro, cada dia um pouquinho. E o resultado, lógico, né, que a nossa vontade era que, assim, todos abraçassem, fizessem várias coisas, muitas coisas, se dessem bem ao longo da vida e não se envolvesse, né, não fosse uma válvula de escape o mundo das drogas. Essa é a nossa vontade, né? Esse é o que a gente mais assim gostaria que acontecesse. Que falasse, nossa, todo mundo aqui ficou bem encaminhado em algum momento, foi para algum lugar, para um trabalho. Só que, infelizmente, a prática é muito diferente. Essa vontade de fazer já conta muito. A vontade que você tem, que você já demonstrou na sua fala de fazer e de querer fazer a diferença, de fazer o seu melhor, ela já existe. E aí, esse é o grande resultado, né? Essa é a grande questão. Se todos também começar a fazer sempre o seu melhor, o número, né, de jovens, de adolescentes alcançados também vai se tornar um número significativo. Então, esse fazer o nosso melhor, né? Às vezes, querer, assim, abraçar o mundo, infelizmente, nós não conseguimos, mas a quantidade que foi alcançada, que a gente conseguir, assim, fazer a diferença na vida deles, vale a pena continuar, né? Seguindo em frente. Mais alguém com perguntas? Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem gostaria de falar? Se ninguém tiver perguntas a fazer, a Sinara vai continuar explanando mais um pouco sobre o assunto. Alguém com alguma pergunta? Sinara, poderia continuar então? Sim.
Não precisa ficar com vergonha, não, viu, gente? Isso aí. Tem mais uns 20 minutinhos. Eu te aviso quando você chegar perto do final. Sim. A questão, né, desse trabalho, né, dos adolescentes nas instituições, de até mesmo orientá-los para eles criar aquele gosto, né, em aprender. Vamos imaginar que a vida para eles está tão sem sentido. Para estudar para quem? Para quê? Vou fazer isso para quê? Ninguém me enxerga. Então, o que é necessário também ter um trabalho, um acompanhamento também psicológico com esse adolescente, para ele entender o valor que ele tem, para ele começar a se enxergar por outro ângulo e também para começar a ter sentido o porquê que ele vai estudar, o porquê que ele precisa estudar. Porque vamos imaginar uma pessoa assim que calejada, né, pela vida, machucada, sem esperança, não acreditando no potencial, porque na sua mente ele pensa assim: se nem os meus pais, nem os meus genitores, nem as pessoas que um dia falaram que era responsável por mim, eles não se importaram, então vai ser eu que vou ter força para fazer alguma coisa? Será que esse é o meu valor? Eu tenho valor de fato? Então, também exercer e ter esse trabalho para esse adolescente começar a se enxergar e descobrir da sua importância como ser humano, fazer esse trabalho, né, de conversa, esse trabalho psicológico para ele se descobrir importante, para ele entender o que os estudos também, as portas que vão ser abertas, é uma construção também diária. Então, é não desistir. E sempre, né, quando houver situações de falar assim: gente, os adolescentes vão estudar, vão fazer tal coisa, vão fazer isso. Ele precisa descobrir que ele aprende. Tem ele anula qualquer tipo de aprendizado. A criança e o adolescente com medo, ele não aprende. Vamos imaginar aqui uma criança na hora do para casa, se ele for tratado de uma forma agressiva. O que acontece? Ele começa a chorar. Esse choro é um sinal assim: para porque não vai resolver, ele não vai aprender, ele vai criar o quê? Medo. Porque os gritos na hora dessa atividade, né, paralisa o cérebro. O cérebro começa a ter uma outra atividade, ele prepara para fugir. O efeito do grito na vida de uma criança, de um adolescente, é: vou fugir daqui, é perigo. É essa recepção. Vamos entender, para ficar bem fácil também a reflexão, por que na hora, você aí na sua infância, né, às vezes seus pais falaram com você assim: ó, se você correr, pior. Por que você estava correndo? É instintivo isso. Opa, perigo, alguém gritou comigo, deixa eu correr, deixa eu me proteger. Então, para esse adolescente descobrir que ele aprende, é uma construção também diária. Eu falo que eu tive uma experiência com uma adolescente que, em atendimento, ela não conseguia ler. Ela chegou com esse caso para mim, né? Falou assim: a mãe falou: não, tem dificuldade na escola, ela não consegue ler, mal escreve o nome, é muito complicado. Então, nos primeiros momentos de conversa, aí chegamos nesse assunto: se você consegue ler? Ela: não, eu não sei. Aí foi feito um trabalho ali que ela descobriu que ela lia, que ela conseguia fazer a leitura. Ela não sabia que ela conseguia ler. Parece até complexo, né? Como assim? O que foi feito? Eu orientei os pais todos os dias uma leitura pequena, de sílabas, palavras, depois frases, e gravar essa evolução. Quando aquela adolescente ela escutava aquele áudio ou assistia aquela filmagem que foi feita,
ela entendia a evolução que ela estava tendo. Aí ela olha, ela mesma teve essa percepção, olha, eu lia de uma forma silábica, depois eu comecei a ler as palavras, agora eu leio as frases, e agora eu descobri que eu leio um texto. É aí que começou a evolução, e esse momento ali de ensinar diminuiu a tensão também dos cuidadores, dos orientadores ali no momento. Por quê? Você fica tentando, às vezes você fala, lê abacaxi, o menino não lê, e gera aquela ansiedade, e às vezes, assim, raiva, né? Que tem que fazer um monte de coisas. Então, para vocês que trabalham diretamente com esses adolescentes, criar-se um momento, né? Coloca ali um momento onde ele vai ter um olhar, ele vai conseguir, aos poucos, compreender que ele aprende. Pode ser também uma boa alternativa para um resultado, para um gosto pelos estudos. Porque até então, vou gostar por quê? Ah, não, mexe com isso não. O que eu sei tá bom. Eu consigo sair, conhecer o bairro, placa de bairro, etc. Tá bom. Porque ele tem medo de ter esse contato com esse estudo. O que será que causava antes de onde ele veio, o momento de estudar? Será que era bom ou será que era movido por gritos, brigas, e aí bloqueou o aprendizado? Então, quando ele aprende, quando ele está assim, relaxado, ele entende que ele pode errar, que ele pode falar a palavra errada, que alguém está ali para socorrê-lo, ele começa a desenvolver. E quando ele entende também que ele aprende, que ele é capaz, essa evolução desse aprendizado, ela flui de uma forma maravilhosa. Foi isso que aconteceu com essa adolescente. Ela não sabia que ela sabia. Ela não sabia que ela conseguia ler. E também faltava um olhar de alguém ali falando de uma forma diferente. Porque às vezes nós queremos motivar. Você consegue, você é capaz. Só que o adolescente, ele não sente que ele é capaz. Ele não sente que ele vai conseguir. Aí fala, não, mas eu falo, eu incentivo, eu fico assim, eu sou a maior incentivadora dessa criança, desse adolescente, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele saia daqui e vá para um trabalho, para um lugar legal, para um lugar bom. Só que, em primeiro lugar, ele precisa sentir que ele dá conta de tudo isso. Ele não sente, ele não consegue ainda. Ele precisa perceber que ele é capaz de aprender, ele é merecedor daquele trabalho, daquela vaga, daquela bolsa de estudos, do próximo passo. Então, é necessário também realizar um trabalho em conjunto, trabalhando a autoestima, essa estima desse adolescente, para ele se encontrar, para ele entender que ele não é resultado das negligências que ele sofreu, que ele não é reflexo dos abandonos, que ele pode ser algo mais, ele pode passar para a próxima fase, para uma próxima etapa, mas primeiro precisa ser trabalhado isso dentro dele aos poucos. Então, criar, né, na medida do possível, um momento ali para essa percepção. Lógico que eu sei que envolve assim, uma estrutura, mais pessoas juntas, né, trabalhando em prol disso, mas vale a pena, o resultado vale a pena. Ele se enxergar, ter esse olhar ali no espelho e falar, eu sou capaz de fazer. Muitos ainda, né, às vezes até tem alguns abrigos que fazem esses trabalhos sociais, manuais também, de artesanato, reciclar, com material reciclável, e eles descobrem um valor, algo que eles produziram. E fala assim, nossa, eu consegui fazer, olha que bacana. Se você vê o brilho no olhar deles terem conseguido criar alguma coisa. E esse criar, para eles, significa muito. Porque dentro da perspectiva de que eu não sou ninguém, mas esse alguém criou algo, para ele é de muito valor. Então, nós precisamos pensar também nesses projetos, né, que envolve essa descoberta do quanto eu tenho valor
mas esse valor para eu mesmo. E são detalhes, né? São questões que, lógico, que precisa, como a Rosy fala, é um trabalho de formiguinha, e muitos já têm, em muitos lugares já tem isso, mas insistir, né? E não pensar que, estou fazendo tão pouco, eu queria mais, eu queria colher mais, eu queria fazer mais, mas o que você tem feito está sendo bem feito. E você já tem reagido ali naquele momento de ajudar, de orientar, de mostrar essa importância, ter um significado, né? Descobrir quem esse adolescente já faz um efeito. Então, continua nessa busca, que o máximo de pessoas que vocês conseguirem ali alcançar a fazer a diferença, igual teve o que a Yara mencionou, né, que ele está buscando, que ele é um forte concorrente para ter ali uma bolsa de estudos, encontrar esse valor. Então, fazer esse trabalho, né, dessa descoberta, de falar quem eu sou importante. Então, entra muito também esse trabalho psicológico para esse adolescente se descobrir como um ser, né, como um ser humano. Ele é importante, sim. Ele pode ser inserido, ele está inserido dentro de uma sociedade, mas de uma maneira que ele vai entrar, né, com a cabeça erguida, que ele vai ser um cidadão, que ele vai construir ali os seus sonhos, vai fazer diferente. Mas, e acima de tudo, né, que ele pode também fazer a diferença na vida de outra pessoa. Eu me lembro que tem um filme, acho que muitos aqui já devem ter escutado, assistido esse filme, é O Contador de Histórias, né, onde conta ali a história daquele adolescente, tudo que ele passou, e depois os estudos, o que ele vivenciou, os conflitos internos, né, quando aquela mulher o adotou, e ele ficou ali naquela busca, naquele medo, sempre ali achando que poderia acontecer alguma coisa, que estava bom para ser verdade, estava tudo muito bom, mas de repente, né, a história, o filme não conta tudo isso, mas de repente ele descobriu que ele era capaz, que ele podia fazer alguma coisa. Então ele fez, aconteceu, mas é uma construção, né, que está aí servindo de base. E o papel de cada um aqui, de cada educador social, cada pessoa que trabalha dentro de alguma instituição, é de muito valor. Você está fazendo assim a diferença na vida de alguém. Talvez fale assim, mas eu mudei de cidade, não continuei acompanhando, mas lá na frente você pode ter uma notícia. Você fez a diferença na vida de alguém, você falou alguma coisa no momento ali que para ele entrou e falou, faz sentido. As palavras, né, de sendo direcionadas para ele, a forma de incentivar, de falar, você percebe o quanto que você é capaz? Essas perguntas geram reflexão. Que às vezes era a perguntinha que faltava. Será que eu sou capaz? Mas capaz de fazer o quê? O que eu posso fazer? O que eu sei fazer? E ele vai em busca dessa resposta. E usar, falar assim, mas vamos falar palavras positivas, vai dar tudo certo, você faz isso, você vai ver. Mas essas palavras positivas não pode cair no automático, tem que fazer sentido para o adolescente. Tem que fazer sentido para quem escuta. Não é pegar aquele monte de palavras, aqueles livros de palavras positivas e começar soltando ao vento. Precisa fazer sentido para cada adolescente. Você ter aquele olhar e direcionar. Às vezes fez alguma coisa e você percebeu o quanto você conseguiu, o quanto que foi bom, o que você sentiu quando você construiu esse objeto? O que você sentiu quando você fez essa leitura? E vai começar a trabalhar o sentimento. Vai começar a entender que aquilo foi bom. Ele se sentiu valorizado. Valorizado por quem? Por ele mesmo. Porque a grande questão, né, de muitos que gera assim, uma angústia de falar assim, nossa, mas eu falo tanto que ele é capaz, que ele é importante, que ele vai conseguir, que vai dar certo.
Só que ele ainda não entende, ele não aceita, parece que entra aqui e sai aqui. Não é que ele não aceita, não é que ele não entende, ele não sente, ele não descobriu quanto ele é capaz. E ele só vai descobrir no momento que ele realmente se deparar e falar, olha, eu consegui. Então, através de algumas perguntas, de as mudanças também de comportamento, você pode auxiliá-lo, auxiliar esse adolescente nessa orientação, dessa descoberta de quem ele é, do valor que ele tem. Não é apenas chegar e falar, você tem valor, você tem valor, você tem valor. Aí, na cabeça dele, ele pergunta para ele mesmo, como uma pessoa de valor é abandonada, é deixada, é devolvida? Alguém aí já pegou uma mala de dinheiro e deixou jogado por aí? Se você encontra isso nas ruas, tem valor. Então, mostrar para esse adolescente a diferença de valor, o valor que ele tem é de dentro para fora. Ele precisa sentir que ele é valorizado. Mas esse valor precisa ser por ele mesmo. Eu sou único, eu consegui. Parece que tem uma pessoa querendo fazer alguma pergunta, Rosi? Oi. Oi, Grazi. Para Rosi. Eu ia falar assim, ó, que um comparativo, né? Não assim dizendo se antes era melhor ou hoje é pior. Mas ali quando tu mencionasse aquelas questões assim de fazer alguma coisa assim dentro do abrigo, né? Que eu queria dizer, acho que a gente também passou assim por uma fase que a gente saiu assim da instituição total e passou para essas casas menores assim, né, do acolhimento com o advento do ECA. E eu acho que em certo momento eu acho que a gente se perdeu um pouquinho no acolhimento ou não soube conduzir, eu não sei dizer assim o que aconteceu. Mas antes, assim, lá, né, no tempo da FEBEM, tu mencionasse, né, o filme Esse Contador de Histórias, eu lembrei, assim, ó, que naquela época a gente oferecia coisas dentro da instituição, então não precisava ir para a rua, né, não precisava pegar um ônibus, não precisava andar na comunidade, e esse adolescente, ele não era visto, né, pela sociedade, se fazia tudo dentro do abrigo. Hoje a gente daí passou, né, enfim, né, pela história, passou a ter as coisas fora. E daí o que eu fico pensando, né? Que a gente também fica, né, assim como a minha colega ali, a Yara, falou, a gente também fica pensando, né, o que vai fazer com eles aqui dentro? Como é que vai passar o tempo? Afinal, esse abrigo é só para eles morarem? É para a gente desenvolver alguma oficina? Mas de que maneira a gente vai desenvolver essa oficina se tem outras atividades, assim, né, do cotidiano do abrigo, assim, para fazer? Como é que a gente olha para esse adolescente que também está convivendo ali junto com um bebê, com uma outra criança que talvez tenha alguma deficiência, e a gente daí dá um olhar mais atento para os outros, né? E fica inconscientemente, né? A gente vai deixando assim aquele adolescente assim de lado. Então eu queria que tu falasse assim um pouco disso, né? Ou se não agora também numa outra oportunidade, como é que a gente lida, né, com essas questões? Como é que acolhimento passa, né, por essas questões, assim. Obrigada. Grazi, quantas pessoas trabalham, estão envolvidas no acolhimento que você está? Os nossos, eu, assim como os outros, né, acredito que as conveniadas da FASC também, um abrigo, ele se constitui, não é? Cerca, assim, em média, 10 ou 12 crianças e adolescentes, e tem de 2 a 3 pessoas trabalhando, né, em regime de plantões diariamente. Uhum. Você sente essa necessidade de mais pessoas dentro, mais pessoas trabalhando em prol desses adolescentes? Porque para ter um olhar, né, eu entendo muito a sua questão, o seu posicionamento, para ter um olhar diferenciado para cada um, é necessário também ter pessoas, né, para ajudar, para auxiliar. É necessário também buscar um pouco
esses recursos, né, de ter outras pessoas trabalhando junto, porque, lógico, né, 2, 3 pessoas envolvidas ali requer olhar outras questões, enfim, da própria instituição, as demandas do dia a dia. Então, eu percebo que há uma necessidade de ter mais pessoas envolvidas para ter essa, não é uma individualidade, né? Porque ele tem um conjunto. No caso, você menciona aqui na faixa de 12 adolescentes por aí. Então, precisa haver também esse trabalho para ter mais pessoas em prol, né, dessa causa, buscar realmente enxergar esse adolescente, porque às vezes é falado tanto, mas o menor infrator, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Ele só é falado essa questão quando ele tem um resultado lá na frente, quando o sintoma aparece lá na frente. Né? Precisou ter um olhar, precisou ter isso, aí acha um monte de pessoas, né, para falar o que precisou. Então, hoje aqui com vocês, já está sendo, assim, acredito, né, que pode ser também a questão dos outros, de ter mais pessoas, existir mais pessoas envolvidas nessa causa, nesses cuidados com esses adolescentes. Você imaginaria isso também? Sim, oi. Sim, o que eu vejo, assim, que às vezes parece assim, não é? Se a gente disser assim, tem 3 pessoas para trabalhar num abrigo só com 10 ou 12. Sim, não é? Parece que é um monte, não é? De gente trabalhando, assim, mas no trabalho mesmo, no cotidiano, né? A gente vê que não, assim, muitas vezes esses 2 ou 3 por um contingente de 10 ou 12 continua sendo pouco, não é? Porque não dá para comparar assim com uma casa, né? Mas em média as famílias, né? Tem quantas pessoas? 3, 4 pessoas, né? Então fica diferente. E também acho que tem essa peculiaridade, né? Dessa questão de que, bom, eles não são nossos filhos, não é? Eles são, não é? Vítimas aí, né? De uma sociedade e por diferentes circunstâncias, né? Tiveram que ser afastados de suas famílias e morar numa instituição. Então, eu acho que essa peculiaridade, assim, exige, não é, um maior número de pessoas envolvidas. Era isso. Sim. A Efigênia, parece que ela que quer falar. Sim, ainda nessa mesma fala, né, da Graziella. Você fala na questão de ter mais pessoas para trabalhar. Né? Eu trabalho numa casa lá, sou cuidadora, né? Nós somos 3 cuidadoras em plantão, sempre 2, né? E a gente sabe, no caso aqui no Maranhão, né, a casa lá, a gente é conveniada com a prefeitura, né? Então, a gente sabe que os recursos, não vem esses recursos assim, né, para ter uma pessoa a mais para pagar. Assim. E, às vezes, também aqui, que aqui, o Lar Calábia, nós somos 6 casas lares, temos 5 na capital, né, que são ruins, e a que eu trabalho é em outro município, no Passo do Lumiar, que é próximo, né, tudo na Grande Rio. Só que, assim, nós temos uma diferença de crianças muito grande da mesma casa. Uma menina de 17 e uma menina de 3 anos, né? Outra de 6. E tem hora que a gente vê assim, parece que eles vão... A gente só falta surtar, né? Por conta de quê? Se a gente está com... Aí, assim, a questão do ciúme, lá, eu acho que eu gostei demais de hoje, né, dessa palestra. Eu fiquei muito triste, porque ontem eu tive problema com a internet e não pude participar, mas foi muito assim, eu me senti muito contemplada. Um encontro ficou muito bom. Maquiagem muito bonita. Eu assim, muito tá lá no Instagram, né? Então mandei dar uma olhada. É umas maquiagens leves, sabe? Né? Aquelas coisas carregadas. Pode falar. Então, eu gostei demais, né? Pena que ontem eu não pude aproveitar, mas hoje eu aproveitei demais. Mas, ao mesmo tempo, fica esse questionamento, né?
como que a gente pode, né, dentro de uma mesma casa com tão diferentes idades, né, e públicos. Nós temos na casa que eu trabalho, nós temos 2 grupos de irmãos, são 3 irmãos e o outro 2 irmãos, e o mais velho, de 17 anos, é só, né? Mas, assim, é muito complicado, é muito realmente desafiador. Tem hora que eu fico me perguntando, meu Deus do céu, o que é, né, como é que a gente faz, né, o que fazer. Mas essas perguntas que tu botaste agora, né, que falaste, eu achei muito boa. Eu espero que eu consiga, né, daqui para frente, dar realmente uma melhorada. Eu gostei demais. Muito obrigada. Sim, eu gosto muito desse trabalho, né, de falar, de auxiliar, né, orientar as famílias, nesse sentido que as pessoas que trabalham com essas crianças, com esses adolescentes, para gerar mesmo uma reflexão. É lógico que a realidade dentro da casa, de casa-lar, dos abrigos, das instituições, é uma realidade muito diferente. Não? Então, precisava realmente ter uma estrutura, ter olhar mesmo, uma política pública bem elaborada, visando, assim, recuperar, trabalhar esses, não é nem recuperar, é trabalhar esses adolescentes, essas crianças, para não resultar em situações futuras aí tristes, né? Precisa muito, 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 é triste, né, escutar relatos igual fala assim, precisou ir embora e estava indo para onde, procurando um tio, uma tia. Isso, assim, dói o coração de reproduzindo o círculo, né, dele, continua reproduzindo o círculo de abandono, entendeu? Exatamente. É esse que é o problema, é isso que o Insabrigo tenta acabar com isso, fortalecer, então, os vínculos dele, dos 14 até os 19 anos, para que, ao sair, ele possa ter autonomia da vida dele. Ele volta para a família de origem se ele quiser, mas não porque ele não tem uma outra opção. É isso que a gente precisa romper esse círculo vicioso que faz com que os filhos daqueles que já estiveram no acolhimento venham a vir para o acolhimento. Né? Esse público só muda, digamos assim, continua como uma herança maldita, né? Não que o acolhimento naquele momento não tenha sido melhor, não é isso, não é essa questão, mas a gente precisa dar vida nova e esperança nova a esses adolescentes. É isso que a gente está se propondo, mas a gente sabe o quanto é difícil para quem está lá na ponta, no acolhimento, que nem a Grazi falou ali, 3 pessoas atendendo 12 adolescentes, gente, é muito pouco, né? Porque pensa, aqui em casa é eu, meu marido e os meus filhos. São 2 adolescentes de 14. Como eu gostaria que eu tivesse mais uma mão para me ajudar, né, em certos momentos com eles, entende? Porque se eu tenho que fazer eles estudar, porque eles não são diferentes dos outros, eles não querem estudar online, eu tenho que parar as minhas coisas para poder fazer eles fazerem isso. Então, tudo requer isso. Imagina no acolhimento, onde são 12 pessoas diferentes, com pensamentos diferentes todos os dias. É complicado, é muito complicado, né? Mas a gente vai voltar em outras lives, com certeza, tratando de assuntos pertinentes, tá? Eu quero deixar aqui um recado que a gente não esqueceu de vocês, a gente não esqueceu do quanto vocês são importantes para a rede de atendimento dessas crianças. Então, a gente gostaria de muito, muito, muito de agradecer aqui, agradecer a participação da Sinara, que foi fundamental nesses 2 dias. Eu espero poder contar contigo mais vezes, porque é muito importante e as pessoas estão dando um feedback bem maravilhoso quanto a isso, tá? E mesmo depois que o Insabrigo voltar à normalidade, ser de modo presencial, não tem por que a gente não usar desses aparatos que a gente tem hoje, que é o modo virtual, para que tu consiga participar conosco também, né, Sinara? Tá? Então, eu gostaria de te agradecer imensamente esse momento que tu nos deu aqui, essa participação de 2 horas, que foi, eu acho que muito importante para todos, tá? Agradecer a todos que estavam aqui conosco, que estão ainda aqui conosco, tá? E que estão participando deste momento aqui. E deixar as últimas palavras para ti, então, Sinara, para encerrar esse momento maravilhoso que foi essa tarde. Eu fico muito feliz por poder contribuir, né, com
com cada um de vocês e aprender também, trocar essa experiência, adquirir esse conhecimento, enxergando o outro ângulo, né, da realidade da situação. E eu falo assim, me veio agora à mente que quando o meu filho tinha por volta de uns 3 anos e meio, nós visitávamos, né, abrigos, um abrigo, mais precisamente falando de onde ele veio. E eu já tinha esse hábito, uma vez ele foi comigo, depois ele parou de ir porque ele sentia medo, né? Ele achava que eu fosse lá para escolher outra criança e fazer essa troca. Eu parei de ir, mas eu ajudo esse abrigo em Belo Horizonte. E antes, né, antes de eu me envolver na causa da adoção, eu sempre me perguntava, eu olhava para aquelas crianças e teve uma vez que uma criança chegou perto de mim, ela tinha por volta de 10 anos, e era ela e o irmão. Aí, na próxima vez que eu fui visitá-la, o irmão não estava. Eu pensei que eu tinha ido passear com a madrinha, né? Ela chegou perto de mim e falou assim, tia, meu irmão foi adotado. Aquilo me doeu muito. Eu pensei, como assim? E ela sofreu uma rejeição novamente. Ela me contou e saiu de perto. Ela queria falar. E depois eu me aproximei dela e conversei um pouquinho. Ela, mas, né, um dia eu vejo ele de novo. E a partir dali, o meu movimento, né, de poder fazer alguma coisa, de querer assim, ajudar de alguma forma, pouco que nós fazemos para alcançar essas crianças, para orientar essas crianças, e eu vim em busca disso. Encontrei pessoas maravilhosas, né, a Rosi, para abrir portas para eu poder falar, para eu poder auxiliar de alguma maneira, participar dos grupos, de lives, ajudar essas famílias também que adotam, para entender as questões dessa criança, né, que é possível, sim, seguir adiante com uma adoção, não é adoção perfeita, mas que você compreende de fato o outro. Eu acredito muito nisso, sabe? Morro de raiva, né? Quando alguém vira e fala que a culpa é da criança, eu falo, Deus, eu vou desganar, mas a gente não pode fazer isso. Mas é esse o sentimento que eu tenho. Então, assim, ter esse momento, ganhar essa voz para falar de algo que eu acredito que podemos fazer mais, tanto para as famílias quanto para essas crianças que ainda estão nas instituições, eu me coloco assim sempre à disposição, porque é algo que lá atrás já fazia assim já tinha uma vontade, né? Eu tinha essa vontade, nutria essa vontade dentro de mim. E eu acho muito importante, né? Hoje meu filho já está com 14 anos, então teve lá as questões, é um filho assim muito amado, ele se sente amado. Ele precisou passar por esse período do se sentir amado, e olha que ele foi adotado com 10 meses, então, e as pessoas acham, bebê é tudo muito fácil, mas ele teve lá as suas questões, então tudo isso é trabalhado. Teve as demandas, né? Tem as questões de adolescente, mas eu acredito nas possibilidades, então todo mundo aqui que está me assistindo, acredite nas possibilidades, é possível sim fazer alguma coisa diferente, como vocês já estão fazendo. Né? E estamos juntos, no que precisar, estou aqui, pode me chamar que eu faço, nós estamos realizando aqui esse momento, eu fico muito feliz feliz por tudo isso. Que bom. Agradeço imensamente então, esse momento que a gente passou junto, essas 2 horas passaram muito rápido, né? E, pessoal, continuem acompanhando o InSabrigo, vem muita coisa boa para 2021, vem mais cursos para vocês, são cursos gratuitos ofertados pela faculdade, não percam, tem certificado, tá? E qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm as redes sociais para que a gente possa ficar se falando, tá? Um beijo, muito obrigada, Sinara, por tudo, tá? Pessoal, muito obrigada por estarem conosco até este momento. Um abração em todos e se cuidem. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau.